Olá, turma, boa tarde a todos. Como é que vocês estão? Vamos dar início, então, à nossa revisão aqui do conteúdo de física. Deixa eu ampliar essa tela aqui para ficar bacana aqui para vocês. Eu acho que foi a tela. Bom, meus amigos, então vamos fazer uma breve revisão dos conteúdos de MRU que nós vimos em sala. Já praticamos bastante com os exercícios, com as atividades que foram propostas, e agora nós vamos fazer uma breve revisão acerca disso aqui. Bom, então vamos lá. Nas informações abaixo, a minha caneta aqui, ver se está funcionando. Bom, vamos lá então. As informações abaixo, coloque V para verdadeiro, F para falsa, né? Justificando apenas alternativas falsas. Então, vamos lá. Cadê minha caneta? No estudo do movimento, chamamos de trajetória a linha do percurso descrito por um móvel. Exatamente, isso aqui foi o que nós vimos em sala, né? A trajetória nada mais é do que o percurso que o móvel percorre em determinado intervalo de tempo. Até aquele exemplo do Uber, né? Um exemplo muito claro de uma trajetória sendo descrita ali na mão de tendo na mão celular, né? Quando as dimensões de um corpo são desprezíveis no estudo do movimento, dizemos que é um caso de ponto material, exatamente. Ponto material é aquele cujas dimensões são ignoradas. Então, por exemplo, um avião sobrevoando um espaço aéreo, um navio em alto mar. As dimensões desses móveis não interessam para o objeto, para o estudo em questão. Se ele é grande, se ele é pequeno, se ele é largo, se ele é comprido, se ele está pesado, se ele está preenchido, isso aí não interessa. Então, é um caso de ponto material. Quando as dimensões do corpo elas não podem ser desprezadas, aí eu tenho um caso de corpo extenso, que aí eu tenho como exemplo um avião taxiando, um navio atracando, um carro entrando no estacionamento, beleza? No estudo do MRU, o móvel percorre distâncias iguais, mantendo sua velocidade média constante. Exatamente, essa aqui é uma das principais características do MRU, movimento retilíneo uniforme. A velocidade média ela é constante, ou seja, ela não varia. Não há aceleração nem desaceleração no MRU, diferente do MRUV, né, que possui essas duas características. Quando o móvel percorre no sentido contrário da sua trajetória, então pensa assim, isso aqui é a trajetória. Se o móvel está indo no sentido, isso aqui é o sentido da trajetória, movimento progressivo, que nós já sabemos. Agora, se ele está indo no sentido contrário, não é marcha ré, ele está no sentido contrário. Dizemos que seu movimento é regressivo? Não, não é regressivo, isso aqui é falso. Isso aqui é um movimento retrógrado. Então, o movimento retrógrado é quando o móvel vai no sentido oposto à trajetória. E nós podemos entender isso aqui também na seguinte forma: no movimento progressivo, eu já falei isso aqui em sala várias vezes, a velocidade média sempre vai ser positiva. No movimento retrógrado, a velocidade média vai ser negativa. Bom, um carro, ao frear, provoca desaceleração, que é um exemplo de MRU. Isso é falso também, porque a desaceleração e a aceleração não são características do movimento retilíneo uniforme, e sim do movimento retilíneo uniformemente variado, que é o nosso segundo estudo da cinemática. Tá bom? Então, depois pausem o vídeo, voltem aí quantas vezes forem necessário, vocês possam sanar as dúvidas aí. Não deixem de ler nossa apostila, tá bom? Número 2. A posição de um móvel em decorrer do tempo é dado seguindo a tabela abaixo. Então, aqui eu tenho o espaço percorrido em metros e o tempo. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, enfim. E eu falei para vocês, quando tiver uma tabelinha, importa para a gente sempre as primeiras informações e as últimas informações. Isso aqui vai ser bem tranquilo. Se começou um espaço inicial em 10 metros, então eu sei que 10 é o espaço inicial e 35 é o espaço final. Do mesmo jeito que o tempo inicial aqui vai ser o zero, o tempo final vai ser 5. Então, quem seria a posição inicial? Posição é a mesma coisa que espaço. Ó, posição é o mesmo que espaço. Pintado pela letrinha S, né? Lembrando que o espaço pode ser dado em metro ou quilômetro. Então, a posição inicial do móvel, 10 metros. Pronto, já foi um. A velocidade do móvel é o tipo de movimento. Vamos calcular, então, a velocidade média disso aqui. Vamos lá. Velocidade média é igual ao espaço final menos o espaço inicial,
divididos pelo tempo final menos o tempo inicial. Então, vamos lá. Espaço final aqui, turma, 35, menos espaço inicial. Eita, minha caneta, cadê ela? Menos o espaço final, perdão, inicial, 10, divididos pelo tempo final, 5, tempo inicial, 0. 35 menos 10, 25. 5 menos 0, 5. 25 divididos por 5, 5. Mas qual unidade que eu tenho que colocar? Se o espaço foi dado em metros e o tempo em segundo, então eu tenho aqui a velocidade média de 5 metros por segundo. Isso quer dizer que a cada 1 segundo, esse móvel percorreu 5 metros. Tá? Então, se a velocidade média é positiva, o tipo de movimento vai ser movimento progressivo. Uma qualquer coisa, vocês deem uma parada, retornem aí, tá bom? Para poder ficar bem claro isso aí. Vamos para a letra C. A letra C eu pedi a função horária ou equação horária, vou dar no meio, equação horária do MRU. Turma, e eu falei para vocês, quando eu peço a equação horária do MRU, quero que vocês apenas armem essa equação. Sabemos que a equação horária é igual, perdão, equivale a S, que é o espaço final, é igual ao espaço inicial, mais a velocidade vezes o tempo. Essa é a fórmula da equação horária. E nós sabemos também que tanto o espaço final quanto o tempo, eles serão repetidos para que eu possa armar essa equação horária. Entretanto, o espaço inicial e a velocidade, esses não serão repetidos, esses aqui vão ser descobertos mediante a resolução do exercício. Bom, espaço inicial que eu tenho ali é o 10. Então, já achei. E a velocidade média que eu acabei de descobrir é o 5. Pronto, aqui está a equação horária. S é igual a 10 mais 5t. Está a equação horária. E na letra D, eu pedi a posição do móvel nos seguintes instantes, 20 segundos. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a equação horária que eu acabei de descobrir, ó. S é igual a 10 mais 5 vezes 20. E vamos resolver isso aqui. Resolve sempre a multiplicação primeiro, tá? Então, vamos lá. 10 mais 100 é igual a 110, 110 metros. Ou seja, se eu olhar para essa tabelinha de novo, cadê minha caneta que sumiu? Se eu olhar para a tabelinha de novo, cadê minha caneta? Estou procurando ela aqui. Aí está aqui. Está sumindo aqui. Se eu olhar na tabelinha aqui, ó, então ó, tem 6 segundos, 7, 8, 9, por aí vai. Daqui a 20 segundos, a marcação vai estar do espaço em 110 metros. Bom, depois eu pedi em 1 minuto. Turma, 1 minuto é a mesma coisa que 60 segundos. Então, vamos substituir. S é igual a pegar a equação horária, ó, 10 mais 5t, que é a equação horária que eu tenho. E no lugar do t, eu vou substituir por 60 segundos. 10 mais 5 vezes 60. Resolvendo primeiramente a multiplicação. Sempre a multiplicação deve ser resolvida de forma imediata. Então, 5 vezes 60 dá 300. 10 mais 300. Aqui vai dar 310 metros. Ou seja, daqui a 1 minuto ele vai estar na marcação 310. Depois eu pedi em 2 minutos e meio. 2 minutos e meio é o seguinte: se 1 minuto é 60 segundos e meio minuto é 30 segundos, então é o seguinte, ó, 1 minuto, 60 segundos. Então, 60 segundos. 2 minutos, 120 segundos. Mas eu quero 2 minutos e meio. 2 minutos e meio, meio segundo, meio minuto corresponde a 30 segundos, né? Então vai ser 120 segundos mais 30 segundos. Então isso aqui vai ser igual a 150 segundos, ou seja, 2 minutos e meio é igual a 150 segundos. E eu vou pegar de novo a equação horária e no lugar do tempo eu vou colocar 150 segundos. 150 vezes 5 vai dar 750. Então 10 mais 750 essa é igual a 780 metros. Bom, então não esqueça, ó, 1 minuto, perdão,
Meio segundo, perdão, meio minuto, desculpa, é 30 segundos. 1 minuto, 60 segundos. 1 minuto e meio são 90 segundos. 2 minutos, 120 segundos. 2 minutos e meio, 150 segundos, e por aí vai. Atenção que isso aí poderá cair na nossa prova, tá bom? Muito bem, qualquer coisa, dê uma pausa, retorne, e refaça o exercício. Vamos para o terceiro. Temos um gráfico agora, e eu falei para vocês em sala que quando eu tenho um gráfico, o eixo do y, isso aqui, corresponde ao espaço, e o eixo do x corresponde ao tempo. Então, vamos analisar aonde começa essa reta aí, que é uma função crescente, inclusive, onde começa para que eu possa identificar quem são os elementos iniciais e finais aí. Então, vamos lá. Aí eu pergunto, olhando para essa reta aqui, vejo que partiu do -10. Então, se partiu do -10, aqui é o espaço inicial. E acabou nesse pontinho aqui, cadê minha caneta? Que ela está subindo. Acabou nesse pontinho que está em direção, ó, no 15. Então, o 15 é o espaço final. Espaço inicial, espaço final. Eu já tenho dois, ó. Espaço inicial, -10. Espaço final, 15 metros, né? Vamos para o tempo, olhar para o eixo do Y. Se começou a partir daqui, olha quem está na direção do eixo do Y aqui, ó. Então, aqui é o meu tempo inicial 0, e acabou no ponto 5, tempo final 5. Então, também já tem essas informações, ó. Tempo inicial 0, tempo final 5. Bom, muito bem. Com isso aqui, agora é fácil identificar, ó, a posição inicial e final do móvel. Ó. Inicial 10, final 15. Bom, você pode observar que esse gráfico está com uma reta subindo, está crescendo, né? Então, isso aí de cara já está me indicando que é um movimento progressivo. Eu já sei até o tipo de movimento, então, que é progressivo. Então, vamos lá, vamos calcular a velocidade média que é o que o exercício pediu. Bom, velocidade média é o espaço final menos o inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Aqui está a nossa fórmula. E, turma, todas essas informações eu tenho. Então, vamos lá. Velocidade média é igual espaço final, 15, menos espaço inicial, 10, menos 10, entendeu? Dividido pelo tempo final, 5, menos tempo inicial, 0. Então, vamos lá. Menos com menos vai dar mais, turma. Então, vamos lá. 15 mais 10 divididos por 5 menos 0. Então, 15 mais 10, 25. 5 menos 0, 5. E 25 divididos por 5, eu tenho aqui 5 metros por segundo. Ou seja, a minha velocidade média é de 5 metros por segundo, olhando para esse gráfico aí. Tá bom? Então, já respondi aqui a letra B. E se o movimento é positivo, então eu tenho movimento progressivo. Bem tranquilo isso daí. Letra C, eu quero a equação horária. Equação horária ou função horária, que dá no mesmo. Nesse caso, basta armar a equação. Essa é a equação horária, que nós já sabemos. E agora vamos o S nós vamos repetir, o espaço final. O tempo também vou repetir. Vamos ver quem é o espaço inicial e a velocidade média? Vamos lá, espaço inicial, -10. Velocidade média eu acabei de achar, 5. Aqui está a equação horária. S é igual a 10 mais 5. Perdão, -10, né? 5. Turma, aí eu perguntei aqui, aonde é que esse móvel vai estar na letra D? Para aqui, para ficar. Na letra D eu perguntei aonde que esse móvel vai estar daqui a 8 segundos. Né? Em 8 segundos ele vai estar aonde? Eu vou pegar a equação horária que eu acabei de descobrir, e no lugar do tempo, eu vou colocar o 8. E eu resolvo sempre a multiplicação primeiro. Então, -10 mais 40. -10 mais 40 vai dar 30. Ou seja, vamos chegar aqui em 8. Cadê minha caneta? Vamos chegar a 8 segundos aqui, ó. Certamente ele vai estar por aqui, ó, na marcação
30, que deve ser 30 por exemplo. Bom, bem tranquilo. Vamos para o próximo. Depois eu dei uma parada e voltem aí. A mesma coisa essa questão. Então, vamos identificar os elementos primeiramente. Espaço inicial. Se começou no 12, espaço inicial. E acabou nesse pontinho aqui, ó, que está na direção do 4. Espaço final. Lembre-se que o eixo do Y corresponde ao espaço. E o eixo do X corresponde ao tempo. Vou botar aqui de novo. Ó. Espaço e aqui tempo. Bem tranquilo. Vamos lá. Em relação ao tempo, se está começando aqui, nesse ponto aqui, em relação ao x, está no ponto zero. Então, tempo inicial e acabou bem aqui, no 4, na direção aqui do tempo final. Então, tem todas as informações também. Ó. Espaço inicial, eu tenho 12. Espaço final, eu tenho menos 4. Tempo inicial, eu tenho zero. E tempo final, eu tenho 4. Muito bem. Bom, o espaço inicial já está aqui, a posição inicial que eu pedi, ó, e a posição final está aqui. Beleza. Então, letra A eu resolvi. Vamos para a letra B. Tu observem que esse gráfico está com uma reta decrescente aqui. Isso já me indica que é um movimento retrógrado. E, obrigatoriamente, o cálculo da velocidade média vai dar negativo. Vamos provar isso aqui. Vamos para a letra B. Velocidade média é o espaço final menos inicial sobre o tempo final menos o tempo inicial. Velocidade média é igual. Espaço final, menos 4, menos espaço inicial, 12, divididos pelo tempo final, 4. Tempo inicial, 0. Menos 4 menos 12, menos com menos eu somo, vai dar menos 16, divididos por 4. Menos 16 dividido por 4 vai dar menos 4 metros por segundo. Isso não quer dizer que ele está andando de marcha ré. Isso quer dizer que a cada 1 segundo ele está andando 4 metros no sentido contrário à trajetória. Por que no sentido contrário? Porque essa velocidade média deu negativa e o movimento, nesse caso, é retrógrado. Não esqueçam disso. Retrógrado é o oposto do movimento progressivo. Tá bom? Ou seja, o móvel é como se fosse isso. Ó. Aqui tem o móvel. Isso aqui é a trajetória, da esquerda para a direita. O carro está fazendo isso aqui, ó. Está no sentido contrário. Então, nesse caso, ele é retrógrado. Beleza? Bem fácil. Letra C, equação horária. Vamos armar a equação horária aqui. Ou função horária, tanto faz, lá no meio. S é igual a SO mais VT. Essa é a nossa equação horária. Estou apagadinho ali, mas tudo bem. O S eu vou repetir. O T eu vou repetir. Espaço inicial que nós vimos ali, 12. Velocidade média, menos 4. Ou seja, a equação horária é igual a 12 menos 4t. E por último, na letra D, o que eu fiz? O que eu pedi? Eu quero saber onde esse móvel vai estar em 8 segundos. Vamos pegar a equação horária que eu descobri, ó, 12 menos 4, opa, menos 4t, e no lugar do tempo eu coloco 8 segundos. 4 vezes 8. Resolve a multiplicação primeiro, né? Menos 4 vezes 8, menos 32. Mais 12 menos 32 vai dar menos 20. Ou seja, daqui a 8 segundos, 8 segundos, 8 segundos, ele deve estar lá na posição menos 20. Por aqui. Bom, bem tranquilo também. Vamos para o próximo. O medicamento para chegar rapidamente ao hospital foram utilizados os seguintes percursos. 200 quilômetros de automóvel, com velocidade de escala média de 100 quilômetros. Vamos lá, automóvel. Depois, o avião, 1.500 quilômetros de avião, com velocidade média de 300. E depois, um automóvel de novo para ir para uma estrada. Aí ele perguntou o seguinte: considerando desprezível o tempo gasto nos translados, determine a duração do percurso total desse medicamento. Ou seja, quanto tempo esse medicamento levou para chegar até o destino. Então, nós temos
três cálculos de velocidade média aí. Turma, nós sabemos que a velocidade média é o espaço final menos inicial sobre o tempo final menos o tempo inicial. Mas olha só, quando eu não informo quem é o espaço inicial ou final e quem é o tempo inicial ou final, eu posso fazer o cálculo direto, ó. O espaço dividido pelo tempo. É o que vai acontecer nos três casos aí, tanto no avião, no automóvel, quanto no avião, quanto no automóvel de novo. Vamos verificar primeiramente o automóvel. Vamos ver as três informações que eu preciso: velocidade média, espaço e tempo. Vamos lá. Do avião, do automóvel primeiro. Então, ó, ele percorreu 200 quilômetros numa velocidade média de 100 quilômetros por hora. Então, ó, 200 quilômetros foi o espaço que ele percorreu com uma velocidade média de 100 quilômetros por hora. Calcular o tempo, que eu não sei. Depois, no avião, mesma coisa, ó. Velocidade média, espaço e tempo. Vamos lá. Depois ele andou 1.000 quilômetros de avião, foram 1.000 quilômetros de espaço percorrido de avião, né? Uma velocidade média de 300 quilômetros por hora. Vejam, turma, que eu estou dando a velocidade média nesses casos. E aí vem uma coisa muito importante, guardem bem, a velocidade média, ela vai ser quilômetros por hora ou metros por segundo. O espaço, ele vai ser em quilômetros ou metros, e o tempo vai ser em hora ou segundo. Então, vejam bem, se eu estou dando quilômetros por hora, é velocidade média. Se eu estou dando quilômetros, é o espaço percorrido. O tempo não foi dado. E por último, aqui eu tenho um automóvel de novo, né? São três automóveis, dois automóveis, perdão. E no automóvel, aqui no final, ó, nós percorremos 120 quilômetros, vamos botar os dados aqui, cadê minha caneta? Meu Deus, sumiu. Ah, tá lá. Vamos lá. Velocidade média, espaço, tempo. Vamos lá. Ele percorreu 120 quilômetros, 120 km, que foi o espaço percorrido, uma velocidade média de 40 quilômetros por hora. Também não tenho tempo. Ele quer exatamente saber qual o tempo total que levou para esse medicamento chegar ao seu destino. Então, vamos calcular a velocidade média nos três casos aí. Cadê a caneta de novo? Ela é muito fininha, só. Vamos ver esse primeiro caso aqui. Velocidade média, ΔS sobre ΔT. Vamos lá. Velocidade média, 100. Espaço percorrido, 200. Tempo, não sei, vou chamar de x. Fazer aquela multiplicação cruzada, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Sempre que eu tenho um número na frente, uma fração, multiplicação inclui. 100 vezes x, 100x. 200 vezes 1, 200. Deixo o x sozinho. O 100 que estava multiplicando, pula para o outro lado dividindo. Resposta, 2 horas. Achei o primeiro. Beleza? Vamos para o segundo. Mesma coisa agora. Cadê meu negócio? Está me atrapalhando. Não sei se vocês conseguem ver, mas isso aqui está me atrapalhando. Vamos lá. Segundo aqui, meus amigos. Velocidade, velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Beleza? Velocidade média ali, 300. Espaço percorrido, 1.500. Dividido pelo tempo, vou chamar de x. Multiplicação cruzada. 300 vezes x, 300x. 1.500 vezes 1, 1.500. Deixo o x sozinho. O 300 que estava multiplicando, pula para o outro lado, dividindo. Aqui vai dar 5 horas. E por último, o último automóvel no qual esse medicamento foi transportado. Velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. E eu tenho o seguinte, velocidade média, 40. Espaço percorrido, 120. O tempo, não sei, vou chamar de x. Multiplicação cruzada, 40 vezes x, 40x. 120 vezes 1, 120. Deixo o x sozinho. O 40 que estava multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. E aqui vai dar 3 horas. Pois muito bem. Então, ó, eu tive 2 horas de carro, mais 5 horas de avião, mais 3 horas de carro de novo. Então, o percurso total que eu tive aí foram de 10 horas. Turma, muita atenção a isso. Se eu der quilômetro por hora ou metros por segundo, eu estou falando da velocidade média.
Se eu der quilômetro ou metro, eu estou dando espaço. Se eu der hora ou tempo, ou segundo, eu estou dando o tempo. Muita atenção que o exercício sempre está pedindo. Nesse caso, ele pediu o tempo. Então, tem que ter atenção em questões de física no que tange a isso aí. Vê o que ele está pedindo. Ele está pedindo a velocidade média, aplica a fórmula direto. Ele está pedindo espaço, bota o x no lugar do espaço. Ele está pedindo tempo, bota o x no lugar do tempo. Tá bom? Para encerrar nossa revisão, vamos supor que você esteja viajando de automóvel e observa. Cadê o caneta aqui? E observa uma marcação que sinaliza quilômetro 130 quando o relógio marca as 10 horas. E que às 12 horas está marcando quilômetro 290. Calcule a velocidade média do veículo. Bem tranquilo esse aqui. Aqui eu tenho espaço inicial, aqui eu tenho espaço final, tempo inicial, tempo final. Velocidade média é o espaço final menos o inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Bem tranquilo esse. Espaço final, 290. Espaço final. Espaço final, 290. Espaço inicial, 130. Divididos pelo tempo final, 12. Tempo inicial, 10. Então, 130 menos 290 menos 130, 160. 12 menos 10, 2. 160 divididos por 2, 80 quilômetros, já que foi dado espaço em quilômetros, por hora, já que o tempo foi dado em hora. Isso aqui, por curiosidade, também é um movimento progressivo. Então, isso aqui foi uma revisão. Refaçam os exercícios das nossas apostilas, tá bom? Reveja os conteúdos quantas vezes forem necessários. Estudem aí para a nossa prova, que vai ser nos próximos dias. Próxima revisão, eu vou falar sobre o MRUV, algumas questões. Muito obrigado, bons estudos, sucesso na prova e até breve. Tchau, tchau, turma.